Muito bem, né? Então vamos começar aqui com a socialização da disciplina de estágio, né? Meu nome é Ana Beatriz, sou aluna do 7º período do curso de licenciatura em Pedagogia da Universidade Uniaselv, Universidade Leonardo da Vinci, do Polo de Tutóia. Minha tutora é a Mirley Nascimento, e hoje a apresentação é a respeito, né, aí da disciplina de estágio obrigatório 3, que é a disciplina que corresponde ao estágio em gestão escolar. A área de concentração que eu escolhi foi acerca da educação inclusiva, com o tema Inclusão de alunos com deficiência em contextos escolares. Esse tema, né, e essa área de concentração, eles são bem diferentes para mim, né, do que eu venho trabalhando nos últimos períodos, né, em relação ao estágio, porque eu sempre parti para a parte da metodologia, né, de ensino. E como justificativa para minha pesquisa, eu venho trazendo aqui, né, de que assim, a gente debate muito acerca da educação inclusiva em sala de aula, né, tenta trazer esse diálogo assim, mas nem metade dos alunos conseguem de fato entender o que é a inclusão social, consegue de fato saber o que é ser inclusivo, o que é ter ações inclusivas, como agir, né, de forma que realmente a outra pessoa se sinta incluso, né, naquele ambiente. E aí, pensando, né, em tudo isso, eu trouxe essa temática por conta também, né, do estágio ser na gestão escolar. A gestão ela é responsável. Então, assim, exatamente por conta da gestão escolar, ela ser quem encabeça todas as ações, né, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, eu optei, né, por fazer esse trabalho sobre educação inclusiva com a gestão, para poder ter uma visão, né, de como que a gestão da escola ela vê, né, a questão da inclusão social dentro do ambiente escolar, né? Como que gestores eles veem essa questão da inclusão. O trabalho, claramente, né, ele não vai se concentrar apenas, né, na inclusão, na inclusão social. Ele também busca ver um pouco, né, sobre as atividades da gestão de uma escola. Então, assim, exatamente por conta da gestão escolar, ela ser quem encabeça todas as ações, né, dentro da escola, dentro do ambiente escolar, eu optei, né, por fazer esse trabalho sobre educação inclusiva com a gestão, para poder ter uma visão, né, de como que a gestão da escola ela vê, né, a questão da inclusão social dentro do ambiente escolar, né? Como que gestores eles veem essa questão da inclusão. O trabalho, claramente, né, ele não vai se concentrar apenas, né, na inclusão social. Ele também busca ver um pouco, né, sobre as atividades da gestão de uma escola. E assim, tentar trazer também, né, essa visão, né, sobre o que é a gestão escolar, como que funciona, qual que é o trabalho do gestor escolar, como que funciona para a pessoa ela chegar a trabalhar dentro da gestão da escola, né, ser diretor, ser vice-diretor ou diretor adjunto, chegar a coordenador pedagógico, orientador educacional, inspetor, entre outras funções que existe dentro da equipe da gestão escolar. Então, assim, esse trabalho também, né, tem essa outra visão, né, para essa outra visão, além
da questão da inclusão, né? Vamos abordar sobre isso também, tudo junto, né? Tentando trazer um pouco aí de harmonia para o nosso trabalho, né? Para essa apresentação, né? Vou falar um pouco aqui com vocês, né, acerca dos objetivos desse trabalho. Primeiro que o objetivo da questão do meu projeto de estágio, né, é desenvolver um bom projeto de estágio, realizar as observações de acordo com o roteiro que foi previsto, que está elaborado dentro do projeto, fazer o estudo do PPP da escola, tem essa necessidade da gente conhecer o PPP da escola. Tem também a questão da elaboração para a entrevista, né, elaboração das questões para a realização da entrevista com a equipe, a realização da entrevista com a equipe gestora e também conseguir retirar algum conhecimento válido, né, para a minha carreira profissional diante de tudo aquilo que foi sendo exposto para mim nessa trajetória desse estágio. Nesse próximo slide, a gente vai falar um pouco sobre a fundamentação teórica. Eu me baseei bastante no livro da Uniaselv sobre gestão escolar, né, que é o nosso livro didático, né, para a disciplina de gestão escolar, que ela é ministrada também no 7º período. Então, assim, foi meu livro norteador, né, porque eu não tinha tido contato até então com nenhum outro autor, né, que viesse falar acerca da gestão escolar, até porque a minha linha de pesquisa mesmo, né, para onde vai indo o meu TCC, ela não envolve assim a questão de gestão. A minha linha de pesquisa, ela entra mais para a área científica. E aí o primeiro contato que eu tive realmente com essa questão e aí, de acordo com o livro, né, de acordo com o autor do livro de gestão escolar da Uniaselv, o gestor escolar, né, ele é um representante legal, né? Toda a equipe ali, a gestão da escola, elas são representantes legais. Claro que cada um dentro, né, das suas incumbências, né? No caso, o gestor, a direção, o diretor, a diretora são a maior figura autoritária dentro da escola. Mas, como um todo, a equipe, ela né, são os representantes legais de uma instituição e que são eles que assumem, né, funções de organização, zelo, e são responsáveis por todos os processos que vão ocorrer dentro da escola, dentro da instituição. E aí eles respondem como herdeiros do legado e colaboradores para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos na escola. Então, a equipe gestoral tem um grande papel dentro da instituição. A gestão pedagógica, ela vem, né, de várias outras vertentes, como a comunidade escolar, a autonomia da escola e a gestão democrática, tudo isso formando a gestão pedagógica. E aí a gente vem também se baseando na questão da gestão democrática, né, que é exatamente o gestor, né, ele dá voz para o próximo, né, e ele ouvir, né, as pessoas que trabalham com ele. Então, a gestão pedagógica, ela é baseada nisso, na gestão democrática. Hoje, nossa forma de gestão escolar é a gestão democrática. E aí, passando para o próximo slide, acerca da metodologia, né, o que foi realizado. A metodologia, ela seguiu bastante aqui o que eu escrevi no meu projeto, né, que foi dividido as etapas do meu estágio, eu dividi ele em algumas etapas. Eu comecei o meu estágio muito antes de ter início as aulas, né, desse semestre letivo de 2022.2, que é referente ao 7º período, e eu dei início, né, às atividades do estágio antes do retorno das aulas. E aí fui me baseando muito pelo ABA, porque o ABA ele tem bastante informação. O ABA da Uniaselv, ele é muito rico em informação, então dá para se basear tranquilamente, né? Basta apenas ter um pouco de paciência e disponibilidade. Então, assim, o meu estágio ele foi dividido, né, em 5
etapas, né, onde 2 dessas etapas eu realizei dentro da escola e as outras 3 etapas, né, foram realizadas fora do espaço escolar. E aí, mas quais foram essas atividades? Como é que foi feito? Bom, primeiro, eu precisei estar lendo o meu ABA, né, a trilha de aprendizagem da disciplina do seminário, da prática interdisciplinar, e então por lá me basear, né, em tudo que seria solicitado nessa disciplina. Por lá eu consegui todas as informações necessárias e comecei a escrita do meu projeto de estágio. O projeto de estágio foi a primeira parte do meu trabalho e ele foi realizado fora da instituição escolar. E assim, essa etapa, ela é muito importante porque é onde tu vai escrever, né, onde foi escrito todo o esboço do trabalho, né, é o esqueleto do estágio, né, é o projeto do estágio onde você vai colocar os seus objetivos, temática, justificando por que você está fazendo aquilo, colocar também cronograma de atividade, o que está previsto para ser realizado, enfim. É algo muito minucioso que precisa realmente de dedicação, tá, para ser escrito. Então, comecei uma semana antes, né, de volta às aulas e antes também do estágio. Eu comecei uma semana antes preparar todo o meu projeto de estágio. Quando eu já estava com o meu projeto de estágio pronto, tá, foi que eu me direcionei à escola. Eu já tinha conversado com a diretora por telefone como que ficaria, né, questão dos meus horários, os dias que eu estaria indo para lá, quem ficaria responsável por mim para me orientar, tirar algumas dúvidas. Então, assim, uma semana antes fiz a escrita do projeto, né, e então fui para a escola, né, eu dirigi a escola, né, para conversar com a diretora a respeito, né, de como que ficaria. Levei toda a documentação que a Uniasselv solicitou, né, para que houvesse o início do estágio, que são todos os documentos que tem disponível no AVA, que são, no caso, convênio, termo de compromisso, questão da minha frequência, né, que tem que uma pessoa lá assinar e tudo mais. Levei tudo isso para preencher, né, e aí então fui organizar, né, meu cronograma novamente, dar uma lida, ver como que ficaria a execução das minhas atividades, para ver se estava tudo de acordo, se estava batendo tudo de acordo com o que havia sido combinado com a gestão da escola, né, com a diretora da escola. E então, na semana seguinte, né, eu dei início, isso era o dia 8 de agosto, quando eu iniciei, né, meu estágio. Então, ou seja, na semana antes, lá na semana do dia 1º, né, eu já estava ali lendo, né, a questão do meu ambiente virtual, estava fazendo a produção do meu projeto de estágio, e só então, na semana do dia 8, né, eu comecei as minhas atividades de estágio, fui para a escola. A primeira atividade, né, feita na escola, que é a observação, e fiquei por ali na sala dos professores, fiquei mais na sala dos professores mesmo, fazendo algumas observações, vendo como é que os professores agiam, interagiam com os alunos, qual que era o tipo de relação, né, gestão, professor e tudo mais. E em seguida também participei de algumas atividades que aconteceram na escola nesse período, né? Aproveitei também para conhecer novamente a escola, assim, já conhecia a escola, né, mas superficialmente. Então, assim, aproveitei esse período que eu estava lá para, de fato, conhecer as dependências escolares, né, visitar a cantina, banheiro, ver espaço das salas de aula, espaço de porta, né, questão das cadeiras, questão também de acesso, porque a escola tem 2 andares. Então, assim, né, essa foi a minha segunda etapa do estágio. E aí, fui para a minha terceira etapa, passado esse período de observação, que eu também fiz a leitura do PPP da escola, acabei esquecendo de mencionar, né, peguei o PPP da escola para fazer a leitura, criar o meu roteiro de observação, porque o roteiro de observação é também baseado pelo PPP,
Só que eu também aproveitei, né, para estar verificando a questão também estrutural da escola, porque o CPPP da escola estava antigo, precisava ser reformulado, então algumas informações, na verdade a grande maioria, não batia, né, as informações. E aí eu, né, peguei um pouco do PPP, trouxe um pouco da realidade, fiz o roteiro de observação, né, e colocando sempre que no PPP já estava um pouco, que a realidade, né, ela estava um pouco diferente, até porque a escola também já havia trocado de prédio, então a escola era num outro prédio, o PPP ainda era desse prédio antigo, e aí teve essa mudança de prédio, tinha que ter essa atualização, né, então fiz toda essa parte. E aí foi para a minha terceira etapa, tá? A terceira etapa foi a questão da formulação das perguntas, né, para a gestão escolar, para a entrevista. Inclusive, deixarei algumas imagens aqui, né, de como foi realizada a entrevista. Conversei com a diretora da escola, com o diretor adjunto, o vice-diretor, e também com a orientadora educacional da escola. E assim, não vou fazer divulgação, obviamente, tá? Porque a gente leva um termo, tá? Para assinar, para eles assinarem de autorização. Apesar, né, de ter esse termo aí, que as pessoas lá que foram entrevistadas assinaram, dizendo que poderia fazer uso da imagem delas, eu prefiro, né, não divulgar nome, não divulgar, né, quem são as pessoas. Tanto que eu até fiz fotos, fiz gravação, mas com essas pessoas de costa, né? E tentando não mostrar o rosto delas para não serem identificadas, porque eu acredito que assim, eu queria que elas fossem o mais sinceras possíveis, né, comigo em relação ao ponto de vista delas, da gestão ali da escola, né, da educação e tudo mais. Então, assim, eu queria a sinceridade dessas pessoas, né, para que eu pudesse trazer um trabalho válido, um trabalho que mostre de fato a realidade. E assim, né, então, depois que eu fiz essa parte de elaborar as perguntas, né, eu também já fui começando a fazer as entrevistas. Então, a minha terceira etapa do estágio, ela diz respeito à elaboração do questionário e também, né, a entrevista com essas 3 pessoas da gestão da escola. E aí, a gente seguindo aqui para o próximo slide, né, tem aqui as informações da escola, né, onde é que foi feito, né, tem um pouco aqui do meu cronograma de observação, né, do meu roteiro de observação, questão de funcionamento da escola, a proposta pedagógica da escola, né, e um pouco aí a imagem, né, da fachada nova da escola. Como eu disse, a escola ela mudou de prédio. Bom, nesse próximo slide tem um pouco aí do meu roteiro de entrevista, né, que no caso são as perguntas que eu fiz, tá, sem as respostas, né, porque as respostas elas são encaminhadas somente para a universidade, tá? Então, assim, aqui não vai ter a resposta das pessoas, né? Tem só as minhas perguntas. Inclusive, se você quiser, tiver interesse, pausar o vídeo para ver um pouco aí, né? Pode ficar à vontade, você pode pausar o vídeo, né? Tá olhando aí essas perguntas. E caso você tenha interesse em ter acesso ao roteiro completo, né? Com todas as perguntas, porque se eu não me engano foram mais de 40 perguntas, vocês podem deixar nos comentários, tá? Que eu posso depois disponibilizar o drive, né? Nesse próximo slide aqui sobre as vivências do estágio, ele é exatamente tudo isso que eu tô conversando com vocês, né? Claro que tem algumas coisas que foram acrescentadas, mas essas coisas elas só vão estar disponíveis no meu paper, no meu artigo, né, por conta que são coisas muito pontuais e pessoais, minha opinião, né, sobre toda a experiência de estágio. Então, assim, eu prefiro não expor publicamente, né, na internet
essa parte, mas a questão da vivência do estágio é exatamente fazer isso que eu estou conversando agora, né? Contando como foi o estágio, quando eu comecei, o que eu fiz, né? As experiências que eu passei lá, assim, né? No todo, foi uma experiência muito positiva, foi muito gratificante ver, né? Pelo esse outro olhar. Eu já tinha mais uma noção do que seria a gestão escolar por conta dos estágios anteriores, né? Porque a gente sempre acaba tendo muito contato com a gestão da escola, né? em todos os estágios, por conta que tem que entregar documentação e tudo mais. Mas, assim, foi bom para tentar conhecer também outras situações, como, por exemplo, o fato de ter que resolver algum problema, e são problemas que você tem que lidar diretamente, né, com o pai, com a mãe ali, com o responsável pela criança, e também problemas que envolvem, né, questão de secretarias. Então, assim, foi uma experiência bem legal, e esse foi a minha socialização, né, da disciplina de estágio obrigatório 3 em gestão escolar. E aqui tem algumas das minhas referências, que vocês também podem estar pausando o vídeo, tá? Para pegar a referência, né? Ter a ideia de livros que vocês possam ler para estar escrevendo também o artigo de vocês. Já estou no 7º período, mas tem muita coisa ainda que a gente, né, pode trazer aqui de conteúdo. Tem aí TCC para ser elaborado, tem mais papers, né? Para quem é aluno da Uniaselv sabe que é paper. Para quem não é aluno da Uniaselv, artigo, tá? Então, assim, tem muitos mais artigos ainda aí para ser escrito, né? E eu tenho pelo menos mais 2, porque infelizmente eu não consegui pagar uma disciplina. Não é que eu reprovei, não, realmente eu não paguei a disciplina. Então eu tenho, além do meu TCC e do artigo que tem que ser escrito no próximo período, no 8º e último período, eu tenho um 3º artigo para escrever semestre que vem, né? Então eu vou pagar essa disciplina. Assim, vou tentar trazer tudo isso aqui pro canal. E professora, desculpa aí, tá? Eu falo demais. Começa a apresentação assim um pouco tímida, meio acuada, né? Mas aí quando a gente vai desenrolar aqui do vídeo, a gente vai se soltando um pouco, né? Porque a gente gosta de falar aquilo que a gente sabe e gosta de ser amostrada, né? Como diz a nossa conterrânea Juliette, a gente gosta de se amostrar, ser uma amostrada. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de comentar aí o que vocês acharam da minha apresentação. Se você for aluno da Uniaselv, estiver precisando de ajuda, comenta aqui também, que eu puder estar ajudando. A gente se ajuda, a gente quer uma grande rede, tá, de cooperação.